Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia para você ligado nas ondas da Rádio Tirol. Estamos começando mais uma edição do Espaço Empreender, aqui nas ondas da Mais o Vale. A você uma excelente manhã de sábado, obrigado pela audiência, pela companhia. E olha, na manhã de hoje eu vou conversar com Grace Weschenfelder, ela que é titular da 3ª Coordenadoria Regional da Educação, aqui da nossa região. Nós vamos saber um pouquinho da vida da Grace, saber como os caminhos da vida o levaram a seguir a sua profissão e como é que foi ao longo da sua história, começo, principalmente nos estudos, a sua infância, entre outros assuntos que nós vamos descobrir na manhã de hoje. Em primeiro lugar, agradecendo a presença, Grace, seja bem-vinda mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Tirol. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam, com um carinho todo especial para o pessoal de Teutônia. Bom, Grace, hoje na manhã é um pouquinho diferente, você já veio em diversas oportunidades, mas para falar sobre diversos assuntos, né? Assuntos diversos, e hoje falando da sua vida pessoal. E a primeira pergunta que eu te faço, Grace, a família Weschenfelder, ela é natural da onde? Vocês são naturais de que região? Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro? Veio um descendente para o estado do Rio Grande do Sul, portanto a escrita do sobrenome ela é igual em qualquer recanto desse estado e todos somos parentes. Então temos muitos Weschenfelder em Venâncio, que são parentes, e temos espalhados, enfim, então por diversas partes. Mas o meu pai, ele é natural de Cruzeiro do Sul e muito jovem veio a formar sua família em Arroio do Meio. Que bacana. Grace, você tem mais irmãos? Eu tenho, a minha história de vida ela é interessante. Eu tenho 4 irmãs do primeiro casamento do meu pai, um irmão que veio a falecer do casamento da minha mãe, e quando os 2 se casaram, nasci eu, que sou filha única. Mas, resumindo, e não tenho nenhum problema com isso, eu tenho 4 irmãs. Que bacana, né? Que bacana. 4 irmãs. E como é que foi a sua relação com elas na juventude, quando pequenas? Você tinha contato? Elas são mais velhas, portanto logo já formaram também suas famílias, mas é uma relação muito gostosa, é uma relação muito boa. Eu tenho muito orgulho das mulheres que elas se tornaram. Você passou a sua infância em Cruzeiro do Sul ou... Não, logo em Arroio do Meio. Eu nasci no interior de Arroio do Meio, numa pequena Alemanha, que eu costumo dizer, num paraíso chamado Forqueta. Aliás, eu conheço Forqueta muito bem. Conhece? Lá tem o Campo do Irineu, tem o Forquetense, que são referências que as pessoas conhecem. Não, é muito bacana morar lá. E como é que foi a sua infância? Era você teve aquele contato, como é que eu posso dizer, por exemplo, aqui na região de Teutônia, era aquela questão mais moradia, da agricultura, dos animais, era mais ou menos assim, Grace? Meus pais, não, com a agricultura não, vi próxima a mim, né, conheço, mas os meus pais desde logo tinham comércio, tem comércio ainda. Sim. Então eu cresci dentro de um armazém, esses armazéns de interior. Então eu cresci vendendo açúcar, farinha, porque dizia-se no passado que era armazéns de secos e molhados, de tudo. E ainda se vende de tudo. Então eu cresci num balcão e vendendo, conversando muito, por isso que essa comunicação é muito natural em mim, conversar bastante e em alemão, eu falo muito em alemão, lá na venda, então, no armazém, falo muito alemão e falo em casa também. Bom, esses armazéns, Grace, certamente você viu várias coisas, né? Até pela questão de estar vendendo lá. E a gente traz uma recordação da gente, da juventude, como era gostoso ir fazer uma compra, né? No antigo armazém, porque hoje o supermercado, ele é tão, né? Embora tenha quantidade de produtos, variedades,
não é a mesma coisa, né, Grace? Parece mais frio, né? Tudo mecânico, né? E nós temos essa relação, porque na verdade é um consultório de psicólogo, é um consultório de desabafos, é uma visita que é feita, às vezes a pessoa nem vai lá comprar alguma coisa, mas ela vai para conversar, ela vai para encontrar outras pessoas, então é um recanto de amigos, assim. E o meu pai, ele mantém isso muito forte, tanto que se você sempre vai ver pessoas lá sentadas na frente do armazém, que tem mesas, enfim, que as pessoas vão lá para congregar, vão lá para encontrar pessoas, vão lá para saber das fofocas do interior, onde todo mundo sabe de todo mundo, e isso tem pontos positivos e negativos também, logicamente, mas é um ponto de encontros, e celebrar a vida é muito bom num mundo hoje que é tudo realmente muito frio, muito por mídias, né? Então ter esse ponto de encontro lá é muito saudável. Então eu cresci nesse mundo e tive uma infância ainda, só para esgotarmos o assunto infância, uma infância muito boa. Eu tenho recordações ótimas. Eu fui uma criança que brincou muito, viveu essa etapa muito bem vivida. Eu brincava muito em meio à natureza, tinha muitos amigos e conversava de novo. Por causa da venda também, e porque me foi possível isso, eu tinha um contato com crianças, com adolescentes, com adultos. Eu vivi num mundo que me possibilitou conhecer o diferente, conversar muito e entender muito de como se dá a vida, de como a vida acontece. Os seus estudos, a primeira escola, quais foram? A minha escola, ela era próxima da minha casa, então eu tinha a escola como extensão da minha casa. De novo, num lugar muito bom, um lugar que eu gostava de ir. É uma escola, dá para dizer, até comunitária. Eu tinha o alemão, por exemplo, como disciplina. Eu conhecia os professores, eu levava flor para os professores, assim, aquela coisa muito de mãe e filha. Ali eu concluí os meus estudos das séries finais até a 8ª série, na época, hoje 9º ano, e de lá eu fui para Arroio do Meio, como se diz, não que Forqueta não fizesse parte de Arroio do Meio, mas era como se aqui eu estudasse no interior e fosse para o centro, né, da cidade. Então era mais ou menos assim. E lá eu estudei no Colégio São Miguel, fiz o meu ensino médio lá, modalidade magistério, hoje normal. Estudei para ser professora. Colégio São Miguel era das irmãs, hoje não mais. Hoje é o Colégio Bom Jesus, que ainda existe lá. E lá, então, eu tenho recordações também fantásticas. Lá eu agucei uma parte da minha formação chamada teatro. Eu venho desse mundo e lá eu consegui desenvolver mais ainda essa habilidade da parte de teatro. Bacana. Ô Grace, como é que surgiu em você a situação de querer ser professora? Foi por admiração de alguém? Você sempre teve essa vontade? Ou alguém te influenciou diretamente para que escolhesse esse caminho? Olha, eu lembro bem que isto era uma vontade do meu pai. Era um sonho do meu pai, que então, no caso, essa foi a motivação inicial. E lembro que havia 2 caminhos, então, ou fazer o científico, na época científico, que seria o ensino médio, vamos dizer assim, regular, ou fazer o magistério, modalidade normal. E ali eu não tive dúvida nenhuma dúvida me assolou, eu tinha certeza que era o magistério que eu queria. E aí me perguntam assim, bom, tu fizeste pela vontade do teu pai, mas e a tua vontade? Ela só foi aumentando. A partir do momento que eu via as disciplinas, que eu participava desse mundo, cada vez mais eu queria ser professora. Eu lembro de quando criança, tinha uma professora que era vizinha da minha mãe, que é nossa vizinha, e ela sempre dizia, Grace tem que ser professora. Então hoje, se eu resgatar as coisas do passado, tudo corroborou para que eu fosse professora, e não me arrependo um segundo sequer. Eu tinha sempre certeza, assim como eu tinha certeza que na graduação eu faria licenciatura. Que bacana, Grace, que bacana. Influenciada talvez no começo pelo pai, mas
talvez essa vontade já estava dentro de mim, né? De forma inconsciente dentro de você, né? Verdade. E ao longo desse processo da formação, você disse que cada matéria que passava, via que era aquilo que você queria, mas como é que foi, a partir do momento depois de formada, encarar os alunos, as primeiras aulas, as primeiras participações? Deu aquele frio na barriga, disse, olha, realmente o que eu aprendi vou conseguir colocar em prática tranquilo, ou você teve que se modelar ao que foi lhe apresentado? A partir do primeiro momento que eu pisei numa sala de aula, eu sabia que eu não sairia mais de lá. E cada vez melhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa realizada dando aula. Tanto é que eu continuo dando aula. Eu sou coordenadora, eu tenho um cargo de muita importância, de muita responsabilidade e de muitos compromissos. Poderia ficar só nisso, mas eu preciso respirar o mesmo ar que os alunos respiram. Eu preciso estar no chão da sala, eu preciso entender o que os professores passam, eu preciso estar nesse mundo, até porque a energia dos alunos, para mim, ela sempre é muito intensa, é muito positiva. Eu digo que eu numa sala de aula me transformo. Eu adoro isso. E não, desde o primeiro momento, portanto, o frio na barriga ele é normal. Eu sempre digo que todo profissional deve tê-lo, pois é por isso que você não faz qualquer coisa e você se esforça sempre para fazer o melhor. Então esse sempre vai me acompanhar. Agora, eu tive sempre certeza que eu estava dando o meu melhor e que os alunos estavam aprendendo. Então, essa certeza, essa tranquilidade eu sempre tive. E lembro que a primeira oportunidade foi dada ainda quando eu era estudante. O então prefeito da época, que eu jamais vou esquecer também, Paulo Steiner, via esse meu envolvimento na parte teatral e me convidou para dar aulas de teatro, recreação para alunos menores abandonados na AMAN, que é a Associação dos Menores Abandonados de Arroio do Meio, que ainda existe hoje. Lá eu estava no segundo ano do ensino médio e já comecei a dar aula. Lembro que o meu salário era, nunca vou me esquecer, R$80 por mês. E esses R$80 para mim, assim, hoje valem R$8.000, assim. Tamanha foi a felicidade e eu poder dar aula. Eu dava aula todas as tardes e estudava de manhã. Então, para mim, ali já comecei a dar aula ali. E depois nunca mais parei. Então, desde os meus 16 anos que eu dou aula, né? De forma, como é que eu vou dizer, regimentada, tudo certinho, desde os 16 anos. E quantos anos você dá aula ou seja, depois de formada, depois da sua formação, quantos anos você já está lecionando? Bom, não sou tão ligeira nos cálculos, mas eu comecei 20 anos, pelo menos 20 anos dando aula de português, que é a minha formação. Eu imagino que logo tu vai se perguntar isso. Sou formada em letras, português e literatura, então uns 15 anos já, e de concursada 10 anos já no estado e na rede municipal, que eu sou concursada, mas eu venho da rede particular também. Que bacana. Grace, quais as mudanças que ao longo desse processo, 20 anos é uma boa história, uma grande história que você tem já lecionando, e eu acredito que lá do começo, se você for comparar com hoje, grandes mudanças aconteceram ao longo desse processo, grandes situações foram. E até a questão da humanidade, né, das pessoas, da consciência foi se alterando ao longo desse processo. Como é que você viu essa passagem lá do começo para agora? Quais as principais diferenças ao longo desse tempo todo? O aluno mudou, é fato. Agora, o que não pode mudar é a valorização que a gente mesmo se dá. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ser professora. E tenho muito orgulho da pessoa, da profissional que eu sou. Eu acredito que se o aluno mudou, eu tenho que também mudar algumas coisas na minha forma de dar aula. A minha forma de dar aula, por exemplo, deve mudar constantemente. Claro, sem com isso esquecer princípios, valores e coisas que eu acredito.
Agora, é fato que a aula, para ela ser prazerosa, gostosa para o aluno, eu tenho que estar conectada com essa atualidade. Para isso, eu tenho que providenciar dinâmicas diferentes, eu tenho que entender os processos, inclusive de neurolinguística, que me dizem que o aluno não se concentra mais que 15 minutos. Então, eu não posso passar um período inteiro passando gramática. Eu vou ter que envolver ele de outras formas, para que 15 minutos mesmo sejam de concentração total e que eu consiga dar o meu recado em menos tempo. De novo, não cabe aqui a nós julgarmos se isso é bom ou ruim, isso é fato. Outras coisas, as mídias estão aí, eu não posso ir contra. Eu tenho que saber que em alguns momentos eu tenho que usar a linguagem do jovem para conquistá-lo, para depois de conquistado eu vá mostrar para eles valores e princípios do bem, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que vai se dar bem na vida. Mas eu não posso fazer isso de forma autoritária. O professor hoje, ele não pode se considerar como a única pessoa sabedora da verdade. Ademais, também, o que mudou é algumas picuinhas e algumas coisas que fazem com que a gente se torne desvalorizado, de novo, por nós mesmos e a sociedade. Então, nós devemos mudar isso, e isso se muda, de novo, num processo lento, gradativo, mas que a gente não pode desistir. Penso sim que as famílias abandonaram a escola. Quando eu digo picuinhas, a gente às vezes se atém a questões como partidos políticos, como a disputa por poder, somente pelo poder, quando na verdade nossa função, ela é muito maior, é uma função social. O professor, sim, é a pessoa que transforma a sociedade. Então, essas coisas aí mudaram, mas eu não vou desistir, é por isso que eu estou nessa função, nesse cargo. Como é que você vê, Grace, a questão da valorização dos professores, né? Porque muito se fala, todos os governos, né? E, sem exceção, que é necessário um investimento maior nos professores, mas infelizmente esse investimento maior dos professores, ele fica só do discurso, ele nunca passa do discurso, né? Tanto é a valorização financeira que a gente dá aos professores, né? Imagina, você que é de lá que sai o advogado, é de lá que sai o médico, é de lá que sai, todas as profissões passam por um professor. E o professor talvez é um dos menos valorizados financeiramente. Como é que você vê essa questão da valorização do professor como profissional? Como é que você nota isso, Grace? Eu não poderia ser hipócrita e dizer que eu estou achando isso legal, bom. Não. Nós precisamos ganhar mais. Agora, se tu me perguntares como fazer isso, eu vou te dizer, não sei. E vou mais além. Eu entrei no Estado há 15 anos, mas eu poderia pegar geral, assim, há pelo menos 20 anos que eu estou numa sala de aula. E Dinho, me permita dizer aqui para os ouvintes, eu entrei já sabendo que o professor não ganhava muito, veja bem, há 20 anos. Não ganhava bem. Continuo achando isso. O professor deveria ganhar muito mais. Só que se eu estou falando que isso já vem de 20 anos, então realmente a tua colocação está certíssima. Entra governo, sai governo, a situação é a mesma. Nós não ganhamos bem. Como é que fazer isso, portanto, se não tem dinheiro? Veja bem, eu entendo, então, de novo, voltando à nossa questão do aluno. Quem é que muda isso? A classe política, que faz as leis e vota as leis. Portanto, não parece, aqui eu até lanço uma reflexão, não nos parece que precisa mudar a cabeça dos políticos no plural e em todo o Brasil? Eu tenho certeza que sim. Não dá para dar a culpa só para uma pessoa. Por exemplo, neste momento, para José Ivo Sartori, não. Não, seria muita hipocrisia nossa dar a culpa para uma pessoa só. Isso tem que mudar a mente dos políticos, que precisam entender que professor deve ser a profissão melhor remunerada. Isso deve estar na cabeça dos pais, dos alunos, dos políticos, de todo mundo. Eu entrei sabendo que não ganhava bem.
Por isso que eu trabalhei sempre toda a minha vida em 3 turnos. Juntando esses 3 turnos, Dinho, eu vou te dizer que eu ganhava bem. Trabalhava muito, sim. Mas também hoje, e de novo, tô colocando questões muito pessoais minhas e que podem vir a mudar, porque eu entendo que eu sou uma pessoa em transformação, uma pessoa que vai mudando de opinião, porque vai lendo, vai vivenciando, vai escutando outras pessoas. Mas me parece também que a realidade hoje é assim: trabalhar muito para ganhar bem, não muito bem. Né? Então, ganhar razoavelmente bem. Professor não é diferente, tem que trabalhar muito para ganhar bem. É assim. A realidade hoje é de uma sociedade que está com uma crise financeira sem precedentes, e não dá para dizer só que professor ganha mal. Muitas profissões ganham mal e a gente tem que trabalhar muito. É verdade. Grace, você falou, eu vou pegar uma deixa sua, e seria a pauta da minha próxima pergunta, e vai ser, aliás, da questão da formação da pessoa, né? Você diz que constantemente vai mudando e vai se modelando à medida do possível, de acordo com as situações que você vai vivenciando, né? Mas ao longo da vida, a gente, principalmente no começo da nossa juventude, no começo da nossa infância, a gente vai formando o nosso caráter porque nós temos exemplos, né? Afinal de contas, temos poucas informações, ou sabemos poucos, e vamos nos formando de acordo com aquilo que nós vemos nas pessoas mais próximas a gente, né? E vamos formando a nossa opinião de acordo com o que pensam aquelas pessoas. Isso vai ajudando a formalização do nosso caráter. Se você pudesse trazer para a gente algumas pessoas que ajudaram na formação do seu caráter, quais pessoas você poderia destacar? Desde vizinhos, a amigos, ao esteio maior, que é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, sem dúvida, são referências de caráter e de como conduzir uma vida da melhor forma possível. Agora, eu tive excepcionais professores. A escola me fez ser essa pessoa. As escolas que eu passei, e especialmente então no ensino fundamental e médio, eu passei por 2 escolas. A universidade me proporcionou conhecer também professores igualmente de excelente caráter. Poderia te citar essas pessoas assim, mas eu tenho a felicidade de poder conviver com pessoas muito boas no meu trabalho, que é na Coordenadoria Regional de Educação, nas escolas que eu passei. Poderia te citar também pessoas que vão surgindo na nossa vida agora, e inclusive políticos. Eu penso, eu sou uma pessoa que gosta de política, sabe, Dinho? Eu gosto da política porque é a partir dela que a gente organiza uma cidade, um estado, um país. E eu conheço pessoas boas na política, posso te assegurar isso. Existem pessoas muito boas ainda, eu não tenho dúvida disso. É verdade, né? Porque nós vivemos, infelizmente, um momento que os principais pessoas que deveriam ser os exemplos na política, e aí de forma nacional, né? Casos envolvidos em corrupção, que colocou em total descrença a grande fatia política, né? Que deixa as pessoas boas, que ainda têm intenções realmente boas para a comunidade, também em descrença, porque as pessoas estão enjoadas na figura do político como um todo, né? Que isso é ruim, porque acaba colocando todo mundo acaba no mesmo generalizando, saco, né? Quando na verdade não é, né? Se você acabar com uma descrença na política, infelizmente essas pessoas que estão envolvidas nos atos de corrupção ou fazem atos ilícitos, elas vão continuar no poder sempre, porque você não vai querer renovar, né? Não vai auxiliar essas pessoas novas que estão surgindo, ou pessoas que estão há mais tempo na política e que têm vontade de fazer o diferente, a conseguir essa mudança, né? Isso é necessário que as pessoas colaborem para esse processo. Mas, Grace, eu queria agradecer a sua presença na manhã de hoje. Foi muito interessante conhecer pelo menos um pouquinho da sua história. Quando a gente fala da gente, sempre é mais difícil, né? Ou lembrar de tudo que a gente viveu, algum fato, às vezes a gente acaba esquecendo pela correria do dia a dia. E que bom que você pôde trazer pra gente um pouquinho dessa sua história, colaborando.
com todas as etapas que você passou, você disse ao longo da nossa entrevista como foi a sua formação, seu começo dos estudos, passou a infância num armazém, num empreendimento familiar, onde você por várias vezes colaborava lá com seus pais, atendendo as pessoas, e talvez isso até ajudou na sua formação como professor, essa vontade de diálogo que você tem, essa boa expressão que você sempre traz nas suas participações. E a gente fica muito contente pela sua visita no dia de hoje, agradecendo e deixando novamente as portas abertas, Grace, porque a gente sabe que você sempre tem bastante a contribuir com a comunidade de maneira geral. Obrigado pela sua visita no dia de hoje. Isso aí, muito obrigada. Eu acho que esse fechamento que tu fizeste, ele é importante. Eu levo isso como uma missão. A gente deve contribuir com a pessoa que está ao nosso lado, com a comunidade, e eu penso sim que eu posso contribuir. Aliás, todos nós podemos contribuir. Às vezes uma palavra nossa pode ajudar uma pessoa. Isso é importante. E volto a dizer assim, eu sou uma pessoa que talvez em 2 palavras consiga me definir bem. Pelo menos nessa entrevista eu gostaria de ter deixado isso bem claro. Eu sou uma pessoa extremamente estudiosa, eu estudo muito, eu leio muito, não paro, estou no doutorado agora, mas sou uma estudiosa nata e extremamente motivada. Eu sou uma pessoa que sou motivada especialmente pela educação. Muito obrigada. Obrigado. Portanto, hoje nós conversamos com a Grace, ela que é titular da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Nosso programa fica por aqui, gente, agradecendo demais a sua audiência, carinho da audiência de sempre, lembrando que o Espaço Empreender, ele vai ao ar todo sábado a partir das 11h30. A todos uma excelente manhã. Na sequência, você fica com a programação da Rádio Tirol. A todos um bom dia. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.